Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa quinta aula de estatística básica. Na aula de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre medidas de tendência central, especificamente sobre média aritmética. Mas o que é uma tendência central? Ela refere-se ao fenômeno observado de que os dados tendem a se agrupar em torno do centro da distribuição. Dessa maneira, se nós tivermos uma medida que me reporte esse centro da distribuição, ele nos trará informações sobre o conjunto de dados como um todo. Então, uma forma de resumir a informação trazida nos dados é calcular medidas que reportem essa região central da distribuição de dados. A principal medida de tendência central, ou a mais utilizada, é a média aritmética. Nós iremos tratar dela ao longo da aula de hoje. Primeiro, que é a média aritmética simples. Seja um conjunto de n valores, que nós vamos denominar x1 até xn. Então, a nossa média aritmética simples nada mais será do que somar valores de x1 até xn e dividir pelo o número de observações n. Vamos expressá-la em forma de somatório. Então, o somatório de xi, onde x é cada um desses valores variando de 1 até n, dividido pelo número de observações n. Certo? Um pequeno exemplo. Ou então que determinado estudante tirou as notas 5, 8 e 10 em avaliações parciais. E que a média final é dada pela média aritmética simples dessas três notas parciais. Então, a média final desse estudante vai ser dada por 5 mais 8 mais 10 dividido por 3, que vai dar igual a 8. Agora, temos uma segunda versão da média aritmética, dita média aritmética ponderada. Também temos n valores, x1 variando de 1 até n. Contudo, agora cada valor assume uma importância diferente na composição da nossa média. E isso ocorre por meio da inclusão de pesos. Esses pesos estão na mesma quantidade dos valores, né? Então, como nós incorporaremos essa importância diferenciada de uma observação para outra? Multiplicando, na construção da média, cada valor pelo seu respectivo peso. E ao invés de somarmos número de observações, somamos os pesos dessa média. Então, em termos de somatório, nós podemos expressar a média aritmética ponderada como sendo a soma produto cada observação xi pelo seu respectivo peso, dividido pela somatória dos pesos. Voltemos então para o exemplo das avaliações parciais. Então, suponho que o estudante tirou lá, mais uma vez, 5, 8 e 10. E aí nós podemos expressar aqui por meio dessa tabela como nós construiríamos a nota dele, supondo que os pesos de cada avaliação parcial sejam 1, 2 e 3, respectivamente. Então, se ele tirou nota 5 na primeira avaliação, que tem peso 1, então o elemento que vai ser incluído na nossa soma, do numerador da nossa média aritmética ponderada, será 5 vezes 1, 5. Mais uma vez, na segunda avaliação ele tirou 8, o peso é 2, logo 5 vezes 8, 16. Por fim, ele tirou 10 na terceira avaliação, com peso 3, 10 vezes 3, 30. A soma dos pesos é igual a 6, que ela corresponde ao nosso denominador, e o nosso numerador vai ser igual à soma da multiplicação do peso vezes a nota. Então, 5 mais 16 mais 30 igual a 41. Dessa forma, a nossa média aritmética ponderada ela seria então 41 por 6, ou 6,83. A média aritmética ela é extensamente utilizada e ela possui algumas propriedades convenientes. Algumas são de aplicação direta, prática, para facilitar o cálculo de trabalhar, facilitar a manipulação com médias. Contudo, algumas propriedades que nós vamos apresentar aqui serão úteis mais adiante na construção de outras estatísticas. Certo? Por exemplo, a propriedade 1 refere-se a se você tomar a diferença, soma da diferença entre cada observação e a sua média aritmética simples aqui, esse valor vai ser igual a zero. Ou seja, os desvios a soma dos desvios com respeito à média tende a ser igual a zero. Observe como chegamos a essa conclusão. Então, nós partimos dessa equação, ou seja, o somatório, né, com i variando de 1 até n, ou seja, estou somando n xis aqui, x1, x menos a média. A média, note que ela não se altera, né, para cada xi, ou seja, ela não tem um índice aqui, certo? Então ela é a mesma para todos os xi, porque tem uma única média para todos os valores. Se eu desenvolver essa expressão, o que é que eu vou encontrar? Aqui, lembrando, lá das propriedades de somatório.
o somatório de uma operação de soma ou diferença vai ser a soma e a diferença dos somatórios. Então, aqui eu teria o somatório de xi menos o somatório da minha média amostral, da minha média aritmética. Contudo, essa média ela é um valor fixo, né? Então eu cairia na regra em que o somatório de uma constante. Então, estou somando n vezes, né, o mesmo valor. Ou seja, eu posso substituir essa expressão por n vezes x barra. Ou seja, n vezes a média aritmética. Dessa maneira, eu chego à seguinte conclusão. Que aqui eu tenho o somatório de xi menos o n vezes o x barra. Mas qual a definição de x barra lá da média aritmética simples? É o somatório de xi sobre n. Se eu cancelar essa expressão, esse n com esse n, o que vai restar? Somatório de xi menos somatório de xi, que vai ser igual a zero. Então, a soma dos desvios com relação à média aritmética, ele me dá o valor zero. Vamos para um exemplo. Então, suponha o conjunto de dados. É o x que assume esses valores: 780, 790, 800, 810 e 820. A média, se você fizer a média aritmética simples desse valor, ela é igual a 800. Então, vamos construir o desvio com relação à média. Então, você tem aí cada valor, né, cada valor xi aqui, valores expressos. E você tem aqui a diferença dele com relação à média. Ou seja, xi menos a média. Então, a média é 800, né? Lembrando, a mesma para todo mundo. Então, 780 menos 800 menos 20. 790 menos 800 menos 10. E assim por diante. Quando eu faço essa soma no final, olha, o menos 20 cancela com mais 20, o 10 cancela com menos 10 e o zero dessa soma no final vai me dar zero. Exatamente como diz aqui a propriedade. A nossa segunda propriedade, ela é dada por essa expressão. Ela vai ser importante quando nós estivermos trabalhando com medidas de dispersão nas próximas aulas. Basicamente, o que ela me diz? Ela me diz que o desvio ao quadrado com relação à média, ele é o menor de todos, menor desvio possível com relação a qualquer valor. Ou seja, para qualquer valor diferente da média, sempre essa soma aqui vai ser maior do que a soma com respeito à média. Considerando sempre a média aritmética simples. Vamos demonstrar isso, então. Primeiro, tome a expressão S1. Vamos chamar aqui de S1. E essa expressão refere-se ao primeiro termo, que é o primeiro lado da nossa equação. Então, aqui eu tenho o somatório, né, de até n, xi menos x barra ao quadrado. Desenvolver esse parêntese, um produto notável. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Podemos aplicar o somatório dentro de cada termo desse. Então, eu vou ter somatório de x ao quadrado, mais o somatório de x barra ao quadrado, lembrando que x barra é uma constante. Dessa maneira, o somatório da constante vai ser n multiplicado vezes a constante. Menos duas vezes xi vezes x barra. Então, eu tenho duas vezes o somatório de xi vezes x barra. E continuando desenvolvendo, repito aqui o valor, somatório de x ao quadrado, nx barra ao quadrado, vem para cá, menos duas vezes, e aí eu desenvolvo aqui. Pela definição de x barra, consigo escrever ele como sendo somatório de xi sobre n. E eu posso escrever, então, o próprio xi como sendo n vezes x barra. Não é isso? Porque se x barra é igual a somatório de xi sobre n, então eu pré-multiplico os dois lados por n, eu vou ter que somatório de xi, na verdade, n vezes x barra. Ao fazer isso, eu chego na seguinte expressão. Somatório de xi, né? E n vezes x barra ao quadrado, menos duas vezes, né? Esse 2 daqui, n vezes x barra ao quadrado. Né? Porque é nx barra do xi e o x barra que já estava aqui dentro. X barra ao quadrado. Se eu, aqui eu tenho nx barra menos 2 nx barra. Se eu cortar esse 2 com esse daqui, eu vou ficar com o somatório de xi menos nx barra ao quadrado. Faça esse resultado. É a primeira parte da nossa. Agora vamos continuar. Vamos definir então o S2 como sendo o segundo lado da nossa equação lá, da nossa propriedade. É somatório de xi menos x0 ao quadrado. Fazendo o mesmo processo que nós fizemos na equação anterior, né? Produto notável, somatório vai ficar ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Eu desenvolver passando o somatório dentro, então, somatório de x ao quadrado, mais, lembrando que esse x0 aqui, ele também é uma constante, né? Nós estamos fazendo o desvio de cada xi com respeito a uma constante qualquer, e para confrontar com o desvio com a média, provar que ele é sempre igual. Então vai ser n vezes
né? Da mesma forma, constante, n vezes x0 ao quadrado. E aqui 2 vezes x0, já tirei o x0 da somatório, vezes o somatório de xi. E aqui o xi a gente sabe que a gente pode expressar ele como sendo nx barra. Então fica somatório, x ao quadrado, n ao quadrado, menos 2 vezes n x0, x barra. Agora, subtrair o S2, que é esse valor que a gente acabou de encontrar, do S1, que nós obtivemos no slide anterior. Então, o que é que nós vamos encontrar? Lembrando lá, o S2, acabamos de encontrar aqui. Somatório de x ao quadrado, mais nx 0 ao quadrado, menos 2nx0 ao quadrado x barra. E o nosso S1, que nós encontramos no anterior, somatório de xi menos nx barra ao quadrado. Nós podemos cancelar esse somatório de x ao quadrado com esse somatório de x ao quadrado, né? Menos aqui, né? Então eu cancelo esse com esse. Só vai sobrar quem? Esses termos aqui. Esse e esse aqui. Se nós isolarmos o n, o que, que vai sobrar? N vezes x0 ao quadrado e menos 2 vezes o n sai, né, do parênteses, 2 vezes x0 x barra, tá aqui, 2 vezes x0 x barra, o n tá aqui fora, multiplicando todo mundo. E aqui também o n sai, menos com menos fica mais, então x barra ao quadrado. Então a expressão que eu chego é n vezes x0 menos x barra ao quadrado. Dê uma olhadinha nessa expressão. O n é um valor positivo, porque ele é o número, né, de termos da minha soma. x0 menos x barra ao quadrado, como ele está elevado ao quadrado, esse número ele é maior ou igual a zero. Ele só vai ser zero se o x0 for igual ao x barra. Mas nós já partimos lá da nossa premissa de que esses valores são diferentes. Logo, esse valor aqui ele sempre vai ser maior que zero. Como conclusão, eu sei que o S2 tem que ser maior do que o S1. Porque se esse valor é maior que zero, né, bastaria uma operação simples. Então, eu sei que o S2 menos S1 é maior que zero. Logo, eu sei que quem é o S2? x1 menos x0 ao quadrado, né? Nós encontramos isso aqui na etapa anterior. Menos x1 menos x barra ao quadrado tem que ser maior que zero. Lembrando, isso aqui foi onde nós começamos o desenvolvimento. Ó, o S2 e o S1, né, tá lá no slide anterior. Se eu subtrair os dois, ele vai ter que ser maior que zero. Logo, eu chego à conclusão de que necessariamente o desvio do x com relação à sua média vai ter que necessariamente ser menor do que o desvio com relação a qualquer outro número que não seja a sua média. Essa prova vai ser útil, como eu disse, mais adiante quando estivermos tratando de medidas de dispersão. Mais propriedades da média aritmética. Se eu tenho n1 números, né, e esses n1 números eles têm média x barra 1, eu tenho então um outro conjunto de n2 números, tem média xn barra 2, e assim por diante até nk, eu posso obter a média desse conjunto, né, conjunto dos conjuntos, né, por meio de uma média ponderada. Ou seja, a média aritmética total desse conjunto de subconjunto, né, de N1 até NK dos elementos, ela pode ser dada então por... Vamos partir da definição geral. Suponho que eu não saiba quem são as médias, né, de cada subgrupo desse. Então, quem seria a média do total? Ela seria a soma dos elementos de cada subconjunto desse, dividido pelo número, né, em cada subconjunto desse. Então, a média global seria a soma de N1 mais a soma dos N1 elementos, os N2 elementos com os NK elementos, dividido por N1 mais N2 até NK. Essa aqui é a definição, né, da nossa média aritmética. Agora nós vamos manipular isso aqui para poder chegar até as nossas médias aritméticas individuais de cada grupo. Então, note que eu posso multiplicar e dividir cada parênteses desse pelo seu respectivo número de observações. Por exemplo, aqui eu estou somando os valores do grupo 1, xj até 1. Então eu posso multiplicar e dividir ele por N1. Note que quando eu multiplico e divido por um número, é a mesma coisa que eu estava multiplicando por 1. Né? Se eu cancelar aqui, eu voltaria para o valor anterior. Então esses dois termos são idênticos. Certo? Então eu faço isso para todos os K subgrupos que eu disponho. Certo? Note agora que esse termo aqui, ó, somatório de xj de 1 sobre N1, ele nada mais é do que o nosso x barra 1. A mesma coisa para todos eles, até o final. Aqui seria o nosso x barra K, né? Do nosso késimo subgrupo. Então, o que é que eu tenho agora? Eu vou ter que a nossa média aritmética global, ela nada mais vai ser do que a média das médias dos todos os grupos. Só que é uma média ponderada. Quem é o peso? N1. Note aí que eu estou... a quantidade de observações em cada média vai me dizer a participação, a importância dela, né, dentro
da construção da média do grupo como um todo. Então eu tenho aqui uma média ponderada, ó, em que cada termo é a média aritmética do subgrupo que eu estou tratando, de x1 até xk, e o peso dela é o n1. Então aqui eu tenho a soma dos pesos, exatamente na nossa definição de média aritmética ponderada. Nossa quarta propriedade é, se eu somar ou subtrair um valor constante de cada um dos elementos de um conjunto de números, a média aritmética ela vai ficar somada ou subtraída por essa constante. Ou seja, se eu tenho lá 10 valores, eu somo ou subtraio de um valor constante, 5, por exemplo, a minha média fica subtraída ou somada por esse valor também. Então, vamos desenvolver esse raciocínio. Então, suponha que eu tenho um conjunto de números x, ele é x1 até xn, ou seja, n valores aqui de 1 até n. Então, eu crio uma nova variável, que ela vai ser o x, mais ou menos uma constante. Eu vou chamar aqui de x0. Certo? Então, vamos desenvolver quem é a média da nossa variável y. Nossa variável y é o somatório dos valores de y dividido por n. Mas quem são os valores de y? A gente acabou de ver que ele é os valores de x somado ou subtraído por uma constante x0. Então, a média de x de y vai ser o somatório de xi mais ou menos constante dividido pelo número de elementos. Se eu desenvolver esse parêntese, né, passando o somatório aqui dentro, o que é que eu vou ter? Aqui eu vou ter o somatório de xi, né, ou seja, o somatório desse primeiro termo, dividido por n, mais ou menos somatório desse segundo termo, dessa constante, dividido por n. Como eu acabei de falar, isso aqui é uma constante, então o somatório da constante equivale a n multiplicado vezes a constante. Esse primeiro termo aqui, o somatório xi sobre n, a gente já sabe que é o nosso x barra, ou seja, ele é a média do x. Então, a média do y vai ser a média do x mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o n multiplicado vezes a nossa constante dividido por n. Se eu cancelar esse valor com esse valor, então vai ser x barra mais ou menos o valor da constante, da forma como está explícito na propriedade. Aqui está demonstrado que se eu somar ou subtrair os valores de uma série, determinado valor constante, a média dessa série também fica subtraída ou somada por esse valor. Finalmente, nossa quinta propriedade, se nós multiplicarmos ou dividirmos um valor constante por cada um dos elementos, a média também fica multiplicada ou dividida. A prova é semelhante àquela que nós mostramos na propriedade anterior. Então, seja um y, né, que ele vai ser c, que é uma constante, vezes o nosso x. E o x é uma série que vai de 1 até n. Então, o que vai ser a média do y? Ela vai ser, pela definição, somatório de y dividido por n. Só que quem é y? Ele é c vezes x, então é c vezes x. Somatório de c vezes x sobre n. Esse c é uma constante, ele sai do somatório, então c vezes o somatório de x sobre n. O somatório de x sobre n é o nosso próprio x barra. Então, o y barra vai ser igual a c vezes o x barra. Provando, então, a propriedade que nós queríamos. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado.